Pronto, pessoal, boa tarde. Tudo tranquilo? Todo mundo está me ouvindo bem? Então, primeiro eu queria, assim, estava pensando o seguinte, é, como tem, bom, primeiro, semana que vem, durante a SIAC, o pessoal da Secretaria de Pós-Graduação informou que as salas não serão usadas na SIAC, então a gente pode marcar aula presencial. Por acaso, alguém que está aqui tem apresentação nesse horário da aula, porque aí eu acho que é melhor. Eu já vou estar no fundão de qualquer maneira, porque eu tenho apresentação na quinta-feira à noite. Vocês acham que ok a gente ter aula presencial semana que vem? Alguém é contra? E quem é a favor? Se manifestem aí. Porque você tem apresentação, Guilherme? Entendi. Tá, mas então, eu ia propor. Mas semana que vem a gente pode ter aula. Mais alguém aqui tem algum empecilho semana que vem? Certo. Porque a minha preocupação em ter aula presencial semana que vem era a apresentação das pessoas e a ocupação da sala. Então, a ocupação da sala não vai ter. Boa tarde. Então, a gente pode ter aula, porque aí eu ia propor, acho que como tem pouca gente hoje, a gente pode fazer uma aula mais curta hoje, terminar mais cedo, mas aí isso significa que a gente vai ter que marcar outra aula extra depois. Assim, que realmente essa aula no meio do feriado eu estava esperando mesmo que viesse pouca gente. O que vocês acham? Então, a minha proposta hoje é, é, é a gente terminar essa parte de séries, que é mais rápida, assim, quer dizer que não falta muita coisa, e aí a gente falaria de representação decimal, representação posicional na semana que vem, presencialmente, né? Porque aí eu acho que é bem melhor, assim, essa aula de representação decimal ser presencial, porque a gente precisa fazer contas. Só que aí é isso, a gente teria que marcar uma outra aula extra. Na verdade, eu acho que é melhor. Depois eu vou mandar lá no grupo e aí a gente decide quando vai ser essa outra aula extra. Mas alguém tem algo a dizer sobre isso? Alguém acha muito ruim? Falem aí. Então, beleza, vamos começar. Assim,
Então, só recapitulando, né, assim, onde nós paramos na aula passada, a gente deu esse exemplo aí, né, para mostrar por que a gente não pode pensar, quer dizer, por que a gente não pode dar sentido a uma ideia de soma infinita de forma algébrica, né? Porque quando a gente está, esse exemplo aí que a gente deu na aula passada, eu acho que é legal, porque a gente está falando de uma soma cujas parcelas são mais um e menos um, né? Só. Se a gente pensa, quer dizer, poderia ser mais 2 e menos 2, né? Um número e o seu simétrico. Quando a gente pensa nisso de forma algébrica, puramente, o resultado dessa soma depende da quantidade de parcelas que são iguais a mais um e da quantidade de parcelas que são iguais a menos um. Beleza? Né? Quando a gente está falando de uma quantidade infinita de parcelas, essa ideia de quantidade não pode ser pensada da mesma forma que a gente pensa nela no caso de uma quantidade finita. Beleza? Tá? Então, se a gente pensar nisso de forma algébrica, o resultado dessa soma não fica bem definido. Beleza, pessoal? Tá, e esse exemplo mostra isso. Então, essas duas séries aí são reordenações. Uma é a reordenação da outra, uma diverge e a outra diverge para infinito, né? Que são comportamentos diferentes. Beleza? Tranquilo? No entanto, a quantidade de parcelas iguais a 1 e as quantidades de parcelas iguais a menos 1 são conjuntos cardinalmente equivalentes, né? Em um e no outro. Beleza? Tá? Então, esse exemplo aí. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, isso é para dizer que a gente não pode dar sentido à ideia de uma soma infinita de forma algébrica, da mesma forma que nós pensamos na operação de adição com uma quantidade finita de parcelas. Então, a maneira que a gente tem na matemática contemporânea de dar sentido a uma soma infinita é por meio do conceito de limite, né? Pensando a série como uma sequência, né? Então, cada soma parcial, as somas parciais da série constituem os termos de uma sequência, beleza? Isso é a maneira que nós temos de dar sentido a essa soma infinita na matemática contemporânea, que se presta a vários objetivos, mas é importante dizer que não é a única maneira possível, beleza? Diante da impossibilidade da gente pensar nisso algebricamente. Tá legal, pessoal? Bom, então é basicamente isso aí que eu já falei. E aí a gente terminou a aula falando do exemplo da série geométrica, certo? Que, como eu disse, é uma série que tem uma característica muito especial, né? Assim, muito rara, digamos assim, que a gente consegue expressar a soma parcial, né, dessa série por meio de uma expressão analítica, né, que é essa aí bem conhecida, que a gente estuda inclusive no ensino médio, que é essa a elevado a n mais 1 menos 1 sobre a menos 1. Então, esse fato nos permite calcular, determinar facilmente em que casos essa série é convergente e divergente, e mais do que isso, nos casos em que ela é convergente, determinar o valor do seu limite. E como eu falei também na aula passada, quando a gente fala de séries, uma coisa é determinar se ela é convergente ou divergente. Para isso, nós temos alguns critérios. E outra coisa é determinar o limite. Beleza? Muitas vezes a gente consegue provar que a série é convergente
mas determinar o valor do limite é algo muito mais difícil. Então, tem vários exemplos de séries que a gente sabe que é convergente, mas não sabe para onde ela converge. Então, essa série geométrica, ela é um caso muito excepcional no universo das séries. Beleza, pessoal? Tranquilo? E por isso, como a gente vai ver em seguida, ela é muito usada para determinar, para ajudar a determinar a convergência ou divergência de outras séries, por meio do critério da comparação. Tá tranquilo, pessoal, isso? Isso, só recapitulando. Beleza? Tá. Bom, aí outra observação é que, como eu falei agora há pouco, né, na matemática contemporânea, diante da impossibilidade de dar sentido a uma soma infinita por meio de uma ideia algébrica, a maneira que nós encontramos é dar sentido a isso por meio da ideia de limite de sequências. Então, pensando na série como uma sequência, beleza? Como eu acabei de falar. Tranquilo, pessoal? Mas, como eu também acabei de falar, isso não é a única maneira possível, né? Então, eu queria, para ilustrar o que eu estou dizendo, lembrar de vocês o paradoxo de Zenon, né? Que todo mundo aqui sabe o que é. Beleza, pessoal? A gente já deve ter falado disso em alguma aula. Tranquilo, né? Aquele paradoxo de Aquiles e a tartaruga, né? Que basicamente esse paradoxo diz que uma distância finita, que quando você vai percorrer uma distância finita, essa distância pode ser decomposta em um conjunto infinito de pedaços, beleza? Basicamente dizendo que se a gente quer andar determinada distância, em determinado momento nós teremos andado metade dessa distância. E aí faltará outra metade. Aí, em outro momento futuro, nós teremos andado a metade da metade, mas ainda faltará uma metade, certo? Beleza? Então, essa é a ideia de que um percurso finito pode ser decomposto em uma quantidade infinita de subpercursos. Tranquilo, pessoal? Qual era a interpretação da filosofia grega para isso? Era de que o movimento é impossível, o movimento é uma ilusão, porque sempre falta, a gente nunca chega, na verdade, né? Sempre existe algo faltando para a gente chegar naquele lugar, seja qual for o lugar. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Na matemática contemporânea, a gente dá outra interpretação, digamos assim, para essa ideia, que é qual? É a convergência de uma série geométrica, né? Porque a gente está falando, quando a gente fala do paradoxo de Zenon, a gente pode interpretar isso na matemática contemporânea, dizendo que a gente está falando da soma da série 1 sobre 2 elevado a n. Tá de boa? Certo? Tranquilo? E por meio dessa formulação como limite, soma de 1 sobre 2 elevado a n converge para 1. Beleza? De n variando de 1, n variando de 1 até infinito. 1 meio mais 1 quarto. Beleza, pessoal? Certo? Então, a nossa resposta, digamos assim, para esse paradoxo é dizer, beleza, essa distância é decomposta numa quantidade infinita de pedaços. Entretanto, pode haver casos nos quais uma soma de infinitas parcelas tem um resultado finito. Beleza? Tá? Só que essa soma, como eu disse várias vezes, não é no sentido algébrico, é no sentido da convergência. Tranquilo? Tá? Então, olhando, por que eu estou falando desse exemplo? Olhando essa questão de forma problematizada, não se trata de dizer que a nossa solução é melhor que a solução da filosofia grega. Se trata de dizer que existem outras soluções possíveis. Tranquilo? Certo?
E, mais uma vez, que a pergunta tem um estatuto epistemológico independente da resposta. A pergunta não é eliminada pela resposta, tá? Então, essa maneira, por meio da noção de convergência, definição de convergência com épsilons e deltas, é uma maneira que nós temos na matemática contemporânea para dar sentido a isso, mas não é a única maneira possível. Tá de boa, pessoal? Certo? Fez sentido isso? Acho que esse exemplo é bem central para o curso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, falando agora, né, de algumas das ideias de convergência de séries, o primeiro teorema importante é o chamado critério de Cauchy. Tranquilo? E não é à toa que o critério de Cauchy tem esse nome, certo? Porque ele é vamos dizer assim, é um corolário direto do critério de Cauchy para sequências, adaptado, é simplesmente uma adaptação de notação, tranquilo? Porque a gente já demonstrou, a gente sabe, né, que uma sequência é convergente se e somente se é de Cauchy. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esse teorema que é conhecido como critério de Cauchy, nada mais eu não direi que ele é nem um corolário, porque ele é apenas uma aplicação desse teorema, uma sequência é convergente se e somente se é de Cauchy, a notação de séries. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, vê se dá para entender essa notação aí. A gente tem uma sequência que está uma série, né, que está representada ali como a sequência de suas somas parciais, Sn igual a somatório com k variando de 1 até n de xk, beleza? Tranquilo? Então, a gente sabe que essa sequência Sn, como qualquer outra sequência, é convergente se e somente se ela é de Cauchy, tá de boa? Certo? Então, é isso que está escrito ali embaixo. Ela é convergente se e somente ser de Cauchy. Mas o que significa ser de Cauchy? Que para todo epsilon maior do que n0, desculpe, para todo epsilon maior do que 0, existe um n0 tal que a diferença entre os termos xm e xn é menor ou igual a epsilon, é menor do que epsilon para todos índices m e n maiores ou iguais que certo patamar suficientemente grande, n0. Tá de boa? Certo? Só que no caso de uma série, o que é essa diferença entre xm e xn? É o somatório de m até n, concorda? Tem apenas uma adaptação, porque aí deveria ser m mais 1, né, ali embaixo. Apenas um errinho de índice, mas eu fico com preguiça disso. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Porque o que é a soma parcial Sn? É o somatório de 1 até n. Beleza? O que é a soma parcial Sm? É o somatório de 1 até n. M, desculpe. Então, a diferença entre essas duas coisas é o somatório de m mais 1 até n. Tá claro isso, pessoal? Certo? De boa? Então, a demonstração é só isso aí, certo? Assim, é isso que eu acabei de falar, devia ter projetado logo, tá? O que está escrito aqui é esse teorema, né? A
a sequência é convergente, C e somente C de Cauchy. Só que, no caso, a sequência em questão é esse somatório aí, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essa diferença, isso aí que está aparecendo na tela, nada mais é que o enunciado desse teorema, uma sequência convergente aí somente C de Cauchy, e nesse caso a gente vai ter essa conta aí. Tá? Bom, aí como eu falei, tem uma incoerência, uma inconsistência de índices, né, nesse enunciado aí, enfim, mas é isso, beleza, pessoal? Que ali deveria ser M mais 1, mas a ideia é bem, como eu disse, não é nem um corolário, é simplesmente uma adaptação de notação. Alguma dúvida nisso? Certo, pessoal? Tá? Bom, então, uma observação muito importante sobre esse teorema, que vai ter a ver com o que a gente vai dizer em seguida. Esse aí é o único teorema que fala sobre convergência de séries, que dá, como o nome está dizendo, um critério para a gente investigar, para a gente determinar quando uma série é convergente. Esse é o único que é C e somente C. Beleza? Certo? E por isso ele chama critério de Cauchy, porque ele é um critério mesmo. Beleza? Certo? Nesse sentido de que ele permite dizer uma condição, ele fornece uma condição necessária e suficiente para a gente determinar quando uma série é convergente. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? A gente não. Bom, ele é C e somente C, mas ele é muito importante no sentido de que ele é usado em muitas outras demonstrações de teoremas que têm a ver com convergência de séries. Então, ele é muito importante por isso. Ele é o único teorema que é C e somente C, e ele é muito usado em outras demonstrações. Tranquilo? Então, na teoria de séries, esse critério de Cauchy é muito central, certo? Só que ele tem essa importância de servir para demonstração de outras coisas, mas ele não é muito, digamos assim, útil para a gente aplicar em exemplos específicos de série, porque ele não é muito assim manuseável, né? Assim, para aplicar em exemplos de série e determinar na prática se uma dada série é convergente ou não. Beleza, pessoal? Tranquilo? E isso, na prática, determinar se uma série é convergente ou não, nem sempre é fácil, e como eu disse também, para isso não existe nenhum critério assim, prático que seja C e somente C. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqueles conhecidos como teste da raiz, teste da razão, séries alternadas, tranquilo? Certo? E todos eles são condições suficientes, mas não necessárias. Beleza? Quer dizer, eles permitem, eles dão condições que são relativamente de fácil verificação, dependendo do caso, né? Mas para alguns casos, eles são de fácil verificação, eles dão condições que dizem assim, se isso aqui acontece, então a série é convergente. Mas para nenhum deles vale a volta, certo? Beleza? Então, todos eles têm situações inconclusivas, que você não pode determinar se a série é convergente ou não. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá? Ficou claro isso? Tá de boa? Tá. E aí, a gente também tem todos esses que eu falei que dão condições necessárias, né? Se a razão se a razão entre os termos consecutivos
entre os termos gerais consecutivos tende a um limite menor do que 1, então a série é convergente, que é o teste da razão, né? O teste da raiz é parecido, raiz enésima de xn, todos são condições suficientes. E a gente tem um teorema muito importante, assim, conceitualmente, que dá uma condição necessária, beleza? E esse teorema que a gente vai ver agora é um corolário direto do critério de Cauchy, beleza, pessoal? E é um teorema, assim, também muito intuitivo, né? Eu acho, se a gente está pensando de soma de uma série como convergência de um limite, beleza, pessoal? Então, é esse teorema aí. A série Sn dada por An, se ela é convergente, então o limite da sequência dos termos gerais tende a zero. Ficou claro isso, pessoal? Certo? Beleza? Tá? Então, esse teorema está dizendo que o limite do termo geral tender a zero é necessário para que a série convirja. Mas a gente vai ver que não é suficiente, beleza? E a gente mostra que essa condição, a sequência dos termos gerais tender a zero, não é suficiente para a convergência da série com um contra-exemplo muito famoso, que é a chamada série harmônica. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, então vamos ver primeiro a demonstração disso aí, certo? A demonstração disso aí, como eu falei, é uma consequência direta do teorema anterior, que é o critério de Cauchy. Calma aí. Olha só, então isso que está escrito aí, né, seja epsilon maior que zero, pelo critério de Cauchy, porque eu tenho que a hipótese é que a série é convergente, tá? Então, eu sei que a série é convergente, então vale o critério de Cauchy, porque o critério de Cauchy é C e somente C, beleza? Então, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um N0 tal que isso aí aconteça. Tranquilo, pessoal? Mas se isso vale para todo, porque essa ideia de Cauchy, né? Todos os termos têm que ficar próximos de todos a partir de um certo N0. Foi uma coisa que a gente discutiu bastante quando a gente falou de sequências de Cauchy, né? Do conceito de sequência de Cauchy. Então, vale para todo M, N maior ou igual que N0. Em particular, eu posso pegar para N e N mesmo. Na verdade, eu estou fazendo a diferença, né, entre uma soma parcial e o seu sucessor, que dá só um termo, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Então, de forma geral, o que é a diferença entre duas somas parciais? Tranquilo? Uma soma parcial é o somatório com K variando de 1 até N, beleza? A diferença entre duas somas parciais é o somatório com K variando de algum lugar até algum lugar. Tá legal? Certo? Em particular, um caso particular disso é quando a diferença entre duas somas parciais é um termo apenas. Beleza, pessoal? Ficou claro isso ou alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que para todo epsilon maior do que zero, existe um N0 tal que esse negócio aí fica menor do que epsilon.
Se esse negócio aí fica menor do que epsilon, que é isso aí, significa que essa sequência xn tende a zero. Tá? O que é essa sequência xn? É a sequência dos termos gerais, ou seja, das parcelas da soma. Ficou claro isso? Tá de boa? Tranquilo? Tá. Então, olha só, vejam bem, pensando um pouco agora na interpretação desse teorema, tá? O que isso quer dizer? Primeiro, a gente tem que ficar atento, tá, à diferença entre a soma parcial, que é a própria série, e o termo geral, tá certo? Então, esse Sn é a soma parcial e Xn é o termo geral, é a parcela que a gente acrescenta em cada passo. Tranquilo? Certo? O que a gente está analisando se é convergente ou divergente é a soma parcial, que é a série. Tranquilo? Beleza? Então, o que esse teorema diz? Para que a série Sn seja convergente, é necessário que o termo geral tenda a zero. Ou seja, o mínimo que a gente pode esperar é que esse termo geral, que são as parcelas que são acrescentadas a cada passo, tendam a zero. Tranquilo, pessoal? Certo? Eu posso interpretar isso da seguinte maneira. Se eu estou analisando uma soma de infinitas interpretado como o limite de uma série, certo? A única esperança que eu posso ter de que isso venha a ser convergente é se a parcela que eu estou acrescentando em cada passo seja cada vez menor. Tá legal? Certo? Para compensar o fato da quantidade de parcelas serem infinitas. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Como é o caso da série geométrica. Então, por exemplo, das séries geométricas, né? Por exemplo, eu estou somando 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16, tranquilo? Então, eu estou somando, entre aspas, uma quantidade infinita de parcelas, tá? Só que, embora eu esteja somando uma quantidade infinita de parcelas, cada próxima parcela é metade da anterior, tá beleza? Então, essas parcelas estão ficando muito pequenininhas. Então, é o fato delas ficarem muito pequenininhas que possibilita a série convergir. A soma, né? A série que é a soma convergir. Fez sentido isso? Certo? Ou seja, se eu vou somar uma coisa assim, 1 mais 2 mais 3 mais 4, não tem a menor esperança que isso vai convergir. Tranquilo? Porque além de eu estar somando infinitas parcelas, eu estou somando parcelas grandes. Tá? Então, a única maneira de eu ter alguma esperança de que, ao somar infinitas parcelas, essa soma vai convergir para um valor é quando essas parcelas ficam pequenas. Mais precisamente, quando essas parcelas tendem a zero. Fez sentido isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Algum comentário? Certo? Bom, então, a gente vai ver agora que essa não é uma condição suficiente. Tranquilo? Certo? E como eu falei, não existe nenhuma condição necessária e suficiente para determinar a convergência de séries, a não ser o próprio critério de Cauchy. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá? Então,
esse teorema aí, ele diz que para que eu tenha alguma esperança de que a série convirja, eu preciso que o termo geral tenda a zero, mas isso não é suficiente. Ele tem que tender a zero, mas tem que ter algo mais, certo? Beleza? Ou seja, ele tem que, além de tender a zero, a gente pode pensar assim, ele tem que tender a zero com uma taxa suficientemente rápida. Beleza, pessoal? Fez sentido essa ideia? Essa ideia que eu queria pensar nela daqui para frente, nessa aula. Tá legal? Certo? Alguma dúvida? Tá? Ou seja, para que a série seja convergente, o termo geral não tem que só tender a zero. Ele tem que tender a zero e com determinada taxa. Certo? Beleza? Então, vamos ver a demonstração desse contra-exemplo. Que é peraí, calma. Que, como eu falei, é a série harmônica. Beleza? Que é isso aí. A gente tem o termo geral é 1 sobre n e a série é o somatório de 1 sobre n. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, repara que esse termo geral, ele tende a zero, tranquilo? Assim como o termo geral de uma série geométrica. Tá beleza? Só que percebam que a taxa com a qual uma série geométrica tende a zero é maior do que essa aí. Tá de boa? Isso aí tende a zero, mas vamos dizer assim, não rápido, tão rapidamente quanto a série geométrica. Todo mundo percebe isso? Porque uma série geométrica tipo de razão meio. O que é a série geométrica de razão meio? É 1 meio, 1 quarto, 16avo e assim por diante. 1 oitavo, aliás, que eu pulei. Beleza, pessoal? Tranquilo? E o que é o termo geral da série harmônica? É 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Então, percebam que a série harmônica está tendendo a zero muito mais devagar do que qualquer série geométrica. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Porque realmente as séries geométricas elas tendem a zero exponencialmente, porque elas são funções exponenciais. E a gente sabe que a taxa de crescimento das funções exponenciais é super rápida. Tranquilo? Só que no caso da série geométrica, enfim, ela está no denominador, né? Então está tendendo a zero. Fez sentido isso, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então vamos ver a demonstração. Alguém já viu essa demonstração aí? Tá. Alguém já viu essa demonstração? Ninguém nunca viu essa demonstração? Guilherme Olme botou aí legal, quer dizer que já viu ou que não viu? Professor, eu já vi sim. Eu vi em cálculo de várias variáveis 1. Beleza. Eu lembro da ideia, mais ou menos, é que tu vai juntando até fazer um inteiro, não é? Não, quer fazer um inteiro não, quer fazer um grupinho, digamos assim. Mas é isso. Isso aí, para até você juntar. Isso, você vai juntando as coisas, tá? Beleza? Então, olha só. Antes de fazer a demonstração, eu queria já tranquilizar vocês que esse é o tipo de demonstração que tem uma ideia
que a gente tem aquela sensação, eu nunca teria essa ideia, certo? Então, se vocês tiverem essa sensação, isso é normal. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Tá. Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver. Vou botar logo aqui, assim, aí assim vai fazer mais sentido. Então, olha só, eu vou formar grupinhos, como eu estava falando agora com o Guilherme, eu estou trabalhando com a soma parcial, tá? Então, isso é importante a gente... Também é uma coisa que às vezes pode confundir, que é quando a gente está operando com o limite e quando a gente está operando com a soma parcial. Então, quando a gente está operando com o limite, a gente só pode fazer determinadas operações se a gente sabe de antemão que esse limite existe, beleza? Senão a gente pode chegar a resultados absurdos. Tranquilo? E aí tem vários exemplos. Mas no caso, eu não estou operando com limite. Eu estou operando com a soma parcial, com o somatório até n. Então, é uma soma finita. Então, eu estou pensando aqui algebricamente mesmo. Posso aplicar todas as operações. Beleza? Certo? Então, eu estou associando os termos dessa soma parcial e eu estou formando grupinhos que cada grupinho desse termina com uma potência de 2. O denominador, no caso. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Beleza? Tá? Então, se eu pego uma soma parcial Sn qualquer, eu vou majorar essa soma parcial. Por quê? O que eu vou demonstrar é que isso aí tende a infinito, tá? Então, eu vou colocar, no final que eu vou chegar, eu vou colocar esse Sn maior do que algo que tende a infinito. Tá beleza? Então, ele também tende a infinito. Esse é meu objetivo. Tranquilo? Então, como eu quero formar esses grupinhos terminando com uma potência de 2, beleza? Então, eu posso truncar essa série, tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, faz de conta que o meu N, eu estou pegando um Sn qualquer, tranquilo? Beleza? Então, faz de conta que esse meu N do Sn seja igual a 20, por exemplo. Certo, pessoal? Se esse N for igual a 20, o que eu estou escrevendo ali? Eu vou pegar o M, que é a maior potência de 2, menor ou igual que N. Então, se esse N for igual a 20, quem é o M? Que é a maior potência de 2. Fala aí. Essa pergunta é fácil, se vocês me permitem dizer. Danilo. Acho que é o 4, né? Que é 2 elevado a 4 é 16, é isso? Essa aqui é a ideia? Exatamente. Certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, na prática, eu vou pegar a última potência de 2. Eu já ia responder errado. Eu falei que era fácil, tá? Só para pagar com a língua. Porque eu já ia falar que é 16, não é 4. Certo? Assim como o Danilo falou certo, beleza? Mas, enfim, o importante é pensar que eu vou pegar a última potência de 2 que vem antes daquele número. Tranquilo? Então, se eu pegar a soma parcial de 1 até 20, o resultado dessa soma é maior do que o resultado da soma parcial de 1 até 16. Beleza, pessoal? Tranquilo isso? Tá? Certo? Então, eu vou ter essa desigualdade aí. Alguma dúvida? Ficou claro? Tá. Então, agora, a gente vai ver o que acontece dentro de cada parênteses desses. Beleza? Então, dentro de cada parêntese
de cada parênteses desses, quem é a menor parcela? É a última, todo mundo concorda? Certo? Então, por exemplo, 1/3 mais 1/4. Quem é a menor parcela? 1/4. 1/5 mais 1/6 mais 1/8. Quem é? 1/8. A próxima vai ser o quê? Somatório de 1/9 até 1/16. Quem é a menor parcela disso? É 1/16. Beleza, pessoal? Certo? Então, cada parênteses desses fica maior do que a última parcela 2 elevado a n, entre aspas, vezes. Beleza, pessoal? Então, o primeiro parênteses que aparece ali fica maior do que 1/4 mais 1/4. O segundo parênteses ali fica maior do que 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Beleza, pessoal? Certo? Então, qual é a conclusão? Cada parênteses desse fica maior do que quem? 1/2. Todo mundo enxergou? Então, o primeiro vai ser 1/4 2 vezes. O segundo vai ser 1/8 4 vezes. O próximo vai ser 1/16 8 vezes. E assim por diante. Tá legal? Certo? Tá? Então, eu vou ter isso aí, ó. 1/2, que é aquele 1/2 que aparece ali, depois 2 vezes 1/4, 4 vezes 1/8 e assim por diante. O último que aparece ali, ele tem 2 elevado a m menos 1 parcelas, que são, cada uma delas é maior do que 1 sobre 2 elevado a m, que é a última parcela. Tá? Beleza? Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter 1 mais 1/2, mais 1/2, mais 1/2, mais 1/2, m vezes. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, o que eu tenho ali é 1 mais 1 m vezes 1/2, que é o que está escrito aí. Alguma dúvida? Certo? Tá de boa, pessoal? Tá? Então, o que vai acontecer? Quem é esse m? Certo? Esse m é o que está escrito ali. É o expoente da última parcela de 2 menor do que n. Tá legal? Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer n tender a infinito. Quando n tende a infinito, m também tende a infinito. Beleza? Certo? Então, fazendo n tender a infinito, m tende a infinito também, e eu vou ter que Sn é maior ou igual que 1 mais m sobre 2, beleza? Que tende a infinito. Tá de boa, pessoal? Certo? Bom, isso aí, calma. Beleza? Tá? Alguma dúvida? Certo? Bom, então, como eu falei, isso aí é o contra-exemplo, né? Assim, a gente tem que a gente está examinando a série somatório de 1 sobre n, né? Que é aquela que a gente falou também na aula passada, né? Que a soma o quê? O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 mais 1/2, o terceiro termo é 1 mais 1/2 mais 1/3, depois 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4. Então, esse teorema, esse exemplo também é contraintuitivo, né? Assim, porque parece que isso vai tender, que isso vai convergir, concorda? Porque eu estou fazendo uma soma, mas a cada passo eu somo uma parcela que é muito pequena. Tá legal, pessoal? Certo? Tranquilo? Então eu estou somando. Lá no centésimo passo, eu vou somar 1/100. E assim por diante. Então, não parece para vocês que isso vai convergir? Beleza? Porém, isso vai para o infinito. Certo? Eu estou
acrescentando uma coisa pequenininha, mas essa coisa pequenininha que eu estou a cada passo não é pequenininha o suficiente para fazer esse negócio tender para um número finito. Tá de boa isso? Certo? Então é isso que esse exemplo aí mostra. Fez sentido isso? Tá? Mas esse exemplo, se a gente examinar bem, assim, essa demonstração, a gente também pode tirar outras interpretações disso, porque essa demonstração mostra que a série harmônica tende a infinito, mas ela dá também uma estimativa da taxa com a qual a série harmônica tende a infinito. Porque reparem só, a relação entre n e m é uma relação logarítmica, todo mundo percebe? Porque o que é m? M é o expoente da maior potência de 2 menor do que n. Menor ou igual a n, concorda? Beleza? Então, na verdade, em outras palavras, esse m, repara só, ele é o quê? Ele é a parte inteira do logaritmo de n na base 2. Todo mundo acompanhou? Sim, pessoal. Ou não? Todo mundo calado e sem se manifestar, quer dizer que ninguém entendeu nada. Mas essa é uma observação assim que eu acho legal, mas eu acho legal porque eu gosto de logaritmos também. E aí, fez algum sentido isso para vocês? Se eu estivesse escrevendo no quadro seria mais fácil, mas fez sentido isso para vocês ou não? Certo? De novo, pegando aquele caso. Se n é 20, beleza? Se n é 20, quem é a última potência de 2? 16. Então, quem é o expoente? 4. Então, significa o quê? Que o logaritmo de 20 na base 2 é 4, alguma coisa. Concorda? Tá? Enfim, então eu também poderia escrever assim, aí, seja m igual a parte inteira do logaritmo de n na base 2. Mas o que eu quero dizer aqui é que a relação entre n, que é o índice dessa série, e m, que é o número que regula a taxa com a qual a série tende a infinito, é uma relação logarítmica. Beleza? Então, esse logaritmo na base 2, ele pode ser interpretado, como eu disse, como uma estimativa da taxa com a qual isso tende a infinito. Beleza, pessoal? Certo? Então, a gente também pode interpretar essa demonstração assim. Isso tende a infinito, mas tende a infinito super devagar, olhando do ponto de vista da soma parcial. Tranquilo? Certo? Então, uma vez que a gente conhece o teorema anterior, que dá essa condição necessária, o termo geral tender a zero, e a gente conhece esse exemplo, que diz que essa condição não é suficiente, beleza? Então, a questão que aparece aqui é a seguinte: o termo geral tem que tender a zero, como eu já falei isso, tá? O termo geral tem que tender a zero, mas ele tem que tender a zero para que a série convirja, ele tem que tender a zero, mas além de tender a zero, ele tem que tender a zero suficientemente rápido, digamos assim, certo? Então, até agora, a gente tem dois exemplos: as séries harmônicas e as séries geométricas e a série harmônica, né? As séries geométricas tendem a zero muito mais rápido que a série harmônica, porque elas tendem a zero não, estou falando errado. O termo geral tende a zero, estou fazendo aquela confusão que eu falei que não era para fazer, tá? Entre a série e o termo geral, certo? Então, repetindo, no caso das séries geométricas, a gente tem que o termo geral tende a zero, só que ele tende a zero com uma taxa exponencial. Então, ele tende a zero muito mais rápido que a série harmônica. Beleza? Então, no caso das séries geométricas, essa taxa é suficiente
para fazer a soma convergir. E no caso da série harmônica, ela não é suficiente, essa taxa. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, com isso traz a seguinte discussão. Então, onde é que está, onde a gente encontra o que é esse tender suficientemente rápido? E a resposta é que não tem uma resposta absoluta para isso. Como eu falei, não tem nenhum outro critério ser e somente ser. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, o que é esse suficientemente rápido? Que garante que a soma convirja, não tem uma resposta absoluta para isso que funcione em todos os casos. Certo, pessoal? Tá legal? Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, a gente vai ver mais alguns exemplos disso. E o próximo deles, que é uma demonstração parecida com essa, eu vou fazer rápido, é somatório de 1 sobre N2, beleza? Então, reparem só, 1 sobre N2, o termo geral dessa soma, ele tende a zero mais rápido ou mais devagar que 1 sobre N? Qual é a resposta? Digam aí. Acho mais rápido, né? Mais rápido, exatamente. Né? Porque quanto maior o expoente, como isso está no denominador, né, a gente está falando de uma convergência em taxa polinomial, né, que é muito mais lenta que uma convergência em taxa exponencial, como é o caso das séries harmônicas. Das séries harmônicas, não, das séries geométricas, né, que a gente está falando de A elevado a N. Aí que a gente está falando de N elevado a alguma coisa. Então é uma coisa polinomial, beleza? Certo? Só que quanto maior o expoente, como isso está no denominador, mais rápido isso tende a zero. Caso eu tenho aí 1, depois 1/4, 1/9, beleza? E assim por diante. 1/16º, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, quem não está olhando o PowerPoint, vocês gostariam de chutar? Vocês diriam que isso aí converge ou diverge? Quem gostaria de chutar? Ou quem não sabe a resposta, tá? Quer dizer, quem já viu a resposta não vale chutar. Tá, André. Mas você está falando isso que você já sabe ou porque você está achando agora? Então, como sobre um número não converge, eu acredito que se pelo quadrado, como desce mais rápido, como diminui numa taxa mais rápida que a 1 sobre n, então acredito que o quadrado deva convergir. Então, sim, a gente vai ver que converge, tá? Só assim, só para a gente entender. Obrigado aí, André, pelo chute. Muito bom. Mas só para a gente entender, a anterior tende a infinito, beleza? Certo? Então, o fato da anterior tender a infinito vai implicar que qualquer coisa maior do que ela tenda a infinito também. Tá? Que, na verdade, isso eu estou usando informalmente aquilo que a gente chama teste da comparação, certo? Mas não quer dizer que algo menor, assim, eu posso intuir, como o André falou, mas eu não tenho nenhuma garantia, certo? Porque eu tenho 1 sobre n tende a infinito. 1 sobre n2 é menor do que 1 sobre n. Então, pode convergir ou pode tender a infinito. Fez sentido isso, pessoal? Certo? Eu não tenho... porque, repara só, em relação ao exemplo anterior, eu diminuí o denominador, certo? Então, eu diminuindo o denominador, eu aumentei as chances disso convergir. Tá legal? Agora a questão é, será que eu aumentei o suficiente? Certo? A discussão aqui é essa. Tem sentido isso, pessoal?
André, Sim, fez sentido. só todo mundo está situado no que eu falei. Tá beleza? Mais alguma questão? Olhando assim, pensando pelo que você está falando, né, tudo uma questão de taxa, né, como você tem dito, quão rápido nesse termo geral está indo para É, zero, como a gente não consegue apurar isso, talvez o que dê para fazer seja comparar, né, seja ter um parâmetro aí com alguma coisa. então, na verdade, sim, perfeito. Na verdade, o que você falou, Danilo, é exatamente o que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai comparar para ter alguma coisa como parâmetro. E nesse caso aqui, o que a gente vai comparar é com a série geométrica. Beleza? Então a gente vai usar a série geométrica para mostrar que isso aí converge. Tá legal? A gente vai usar uma série geométrica. A série harmônica não me garante nada, tá? Então, olha só. A gente usa uma estratégia, agora eu vou passar mais rápido. A gente usa uma estratégia parecida com a série harmônica, beleza? Só que agora a gente quer provar que isso aí converge. Então, em vez de truncar, eu vou completar, porque olha só, deixa eu botar aqui. Agora eu vou formar também esses grupinhos, eu vou associar, só que eu vou formar grupinhos começando com uma potência de 2. Tá beleza? Certo? Porque aí, que eu vou fazer em cada parênteses desse? Eu vou olhar quem é a maior parcela nesse parênteses. Beleza, pessoal? Então, quem é a maior parcela em cada um desses parênteses? É sempre a parcela inicial, tá legal? A parcela que começa esse parênteses. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Tá? Então, no primeiro parênteses, o que eu vou ter ali? Eu tenho 1/2 ao quadrado, 1/3 ao quadrado. Isso fica menor do que 1/2 ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. Tá legal? Eu não estou escrevendo ali 1/4 e 1/9 só para a gente não perder, assim, não é que não pudesse escrever, obviamente poderia, tá? 1/16, 1/25, mas eu acho que assim a gente não perde a referência do termo geral que a gente está trabalhando, beleza, pessoal? Certo? Então, no primeiro parênteses, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse parênteses ele fica menor do que 1/2 ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. Beleza? Certo? Então, o primeiro parênteses ele vai ficar menor que 2 vezes 1/2 ao quadrado. Beleza? Certo? O segundo parênteses ele vai ficar menor ou igual que 4 vezes 1/4 ao quadrado. Tranquilo? Certo? Só assim, reforçando uma coisa que eu falei agora há pouco, isso aí é o tipo de demonstração que a gente tem aquela sensação, não sei como alguém teve essa ideia, tá? E essa sensação é normal. Beleza, pessoal? Então, peraí. Então, eu vou ter isso aí, ó. 2 vezes 1/2 ao quadrado, 4 vezes 1/4 ao quadrado e assim por diante. Beleza? Então, 2 vezes 1/2 ao quadrado é 1/2. 4 vezes 4 ao quadrado é 1/4. O próximo vai ser o quê? 8 vezes 1/8 ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, eu vou chegar à conclusão que isso aí fica menor do que aquela série geométrica ali. Alguma dúvida? Certo? E aí, pessoal, isso foi complicado ou tá de boa?
Tá de boa? Certo, pessoal? Tá? Então, olha só. E aquela série geométrica ali que apareceu no final, 1 mais 1 mais 1 quarto, tarará, isso aí tende para quanto? Tende para 2. Porque eu estou começando com 1, tá? Se começasse com meio, tenderia para 1. Certo? Mas como eu estou começando com 1, isso tende para 2. Tá? Beleza? Então, 1 mais 1 meio mais 1 quarto, tarará, tende para 2. Tranquilo? Então, na verdade, ao comparar com a série geométrica, prestem bem atenção nisso. Qual é o argumento aqui? Na verdade, o argumento que eu estou usando para dizer que essa sequência SN converge é porque ela é monótona e crescente. Desculpe, monótona e limitada. Monótona, crescente e limitada. Tranquilo? Ela é monótona crescente porque eu não é somatório de 1 sobre k ao quadrado. Então eu estou sempre somando uma parcela positiva. Beleza? Tranquilo? S1 é 1, S2 é 1 mais 1 quarto, S3 é 1 mais 1 quarto mais 1 nono e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, a soma parcial SN é sempre crescente. Beleza? Tranquilo? Porque eu estou sempre somando uma parcela positiva. Além de crescente, ela é limitada, porque ela fica menor do que a série geométrica. Beleza? E a série geométrica, como ela tende para 2, cada soma parcial da série geométrica é menor do que 2. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, o papel da série geométrica aqui é só intermediar essa conclusão de que SN fica menor do que 2. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Sim. Certo? Então, o argumento que eu estou usando é aquele teorema de sequências que a gente já viu, que é esse aí, ó. A conclusão que eu chego é que SN é maior do que 2 para todo N pertencente a N. Então, esse 2 é uma taxa superior para SN. Como, além disso, SN é crescente, então SN é convergente. Fez sentido isso, pessoal? Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Então vamos lá. Continuando. Então, como eu falei, agora a questão aqui a cada série que a gente vai ver, a primeira, faz de conta, a gente quer analisar se uma série converge ou diverge, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o termo geral, certo? Se o termo geral tende a 0, existe uma chance da série convergir. Se o termo geral tiver qualquer outro comportamento que não for diferente de tender a 0, não existe nenhuma chance da série convergir. Tá legal? Então, por exemplo, se eu tiver somatório de n sobre n mais 1, isso aí, vocês acham que converge ou não? Somatório, o termo geral é n sobre n mais 1. Então, baseado no que eu acabei de falar, fala, Danilo. Pensando rápido, eu diria que não, mas... Por que não? Pensando rápido na série, porque termo de velocidade mesmo, né? É devagar. O termo geral vai devagar para 0. Não, é mais uma intuição mesmo, sabe? Sim, mas não é... No caso, não precisa ir tão longe, porque n sobre n mais 1 tende a 1.
não Sim. tende a zero. Sim, sim, sim. Entendeu? Que é o João Guilherme colocou ali. Certo? Beleza? Então, se eu tiver somatório de n sobre n mais 1, esse termo geral, eu já descarto direto, certo? Porque n sobre n mais 1 tende a 1. Tranquilo? Certo? Então, eu estou somando uma quantidade infinita de parcelas, e além de eu estar somando uma quantidade infinita de parcelas, essas parcelas ficam próximas de 1. Então, isso quer dizer que não tem a menor chance disso convergir, pelo teorema anterior. Beleza, Danilo? Certo, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Então, voltando. Se eu quero, de forma geral, descobrir se uma série converge ou não, a primeira coisa que eu faço é olhar para o termo geral. Aí eu pergunto, esse termo geral tende a zero? Sim ou não? Se a resposta for não, como é o caso desse último exemplo que eu falei, não existe, está descartado, ela automaticamente diverge, certo? Se o termo geral tende a zero, eu preciso de algo mais para concluir se a série converge ou diverge. Tranquilo? Certo? Então eu tenho que ter alguma ferramenta que me dê uma estimativa de o quanto esse termo geral, com que taxa esse termo geral tende a zero. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, outra observação ainda sobre esse exemplo é que eu posso adaptar essa demonstração, esse somatório de 1 sobre n2 poderia ser somatório de 1 sobre n elevado a alfa, certo? Para qualquer alfa maior do que 1, certo? Então, se eu tiver aí, ó, em vez de somatório de 1 sobre n2, se eu tivesse somatório de 1 sobre n elevado a 1,1, isso também converge, certo? Isso significa que a série harmônica diverge, mas ela está a um peteleco de convergir, certo? Porque 1 sobre n, somatório de 1 sobre n diverge. Só que se eu aumentar um pouquinho o expoente desse denominador, se eu aumentar o expoente desse denominador, qualquer epsilon, isso já é suficiente para fazer a série convergir. Beleza? Então, a série harmônica diverge, mas ela está, digamos assim, na fronteira da convergência. Ela só precisaria de um empurrãozinho para convergir. Beleza? E a demonstração disso, que somatório de 1 sobre n elevado a alfa converge para qualquer expoente fixo alfa maior do que 1, é uma adaptação dessa aí. Muito... uma adaptação assim, é exatamente igual. Isso aí, em vez de ter... Só que eu vou ter outra série geométrica, beleza? Certo? Mas aí a discussão passa a ser essa, tá? Então, vamos continuar aqui. Beleza? E agora a gente vai ver, eu vou só mostrar para vocês alguns critérios. Bom, isso aí eu já falei, e agora tem esses testes, né, que eu estou chamando de testes e não critérios. Porque a palavra critério, para mim, remete mais a uma coisa que te permite decidir em qualquer caso o que acontece. É um critério que diz quando algo é convergente ou divergente. Então, o único critério mesmo é o critério de Cauchy, certo? Os outros são testes, porque eles vão funcionar em alguns casos e outros não. Beleza? Tranquilo? E os testes são todas condições suficientes, mas nenhuma delas é necessária e suficiente. Beleza? O termo geral tender a zero é uma condição necessária, mas não suficiente. E aí a gente tem um monte de teoremas que dão condições suficientes, mas não necessárias. Tá? Beleza? Então, a gente vai passar rápido para eles.
Pronto. Então é isso aí, já falei. O primeiro deles é o teste da comparação, que é bem intuitivo. Eu acho que eu não vou nem fazer a demonstração deles também é bem... Na verdade, a gente já fez a demonstração deles, considerando esses dois exemplos anteriores como exemplos suficientemente genéricos, tá? Então, basicamente, a gente compara os termos gerais de duas séries, tá? Então, eu tenho essas duas séries aí, que eu estou chamando de SN, TN, beleza, pessoal? Certo? E eu tenho que e eu estou pegando, os termos gerais têm que ser positivos, não é mais complicado do que isso, mas eu tenho que o termo geral de uma é menor ou igual que o termo geral da outra, para os n's correspondentes, obviamente. Então, eu tenho que xn é menor ou igual que yn para todo n. Beleza? Certo? Então, o que eu posso concluir? Que se eu tenho essa relação e se a maior delas, ou seja, aquela que tem termos gerais maiores, converge, então a menor também converge, certo? Beleza? Por outro lado, se eu tenho que, se a menor delas diverge, então a maior também vai divergir. Fez sentido isso? Certo? Então, nas demonstrações desses dois últimos exemplos, eu apliquei, sem dar esse nome, mas eu apliquei exatamente o teste da comparação. No caso da série harmônica, eu comparei a série harmônica, eu mostrei que a série harmônica tem termos gerais que ficam maiores do que algo que diverge. Então, ela também diverge. Beleza? É o item 2 desse teorema. No caso do exemplo de 1 sobre N2, eu mostrei que 1 sobre N2 fica menor do que algo que converge. Então, 1 sobre N2, somatório de 1 sobre N2 também converge. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse teorema aí eu acho que é bem intuitivo. Alguma dúvida? Certo? Então, vou botar a demonstração dele aqui, mas a demonstração, como eu disse, as demonstrações são bem diretas, tá? Só no caso do item 1, na verdade, o que eu estou aplicando, né, o argumento é que ela, igual a gente fez no exemplo anterior, é que nesse caso eu vou ter os termos gerais vão formar uma sequência que é monótona e limitada. Beleza? Então, é isso que me permite concluir que ela é convergente. Então, essa comparação, na verdade, fornece uma comparação com o limite da outra, que eu sei que converge. Foi exatamente o que a gente fez no último exemplo. Tá legal, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá? E agora, para terminar essa parte de séries, eu vou mostrar para vocês só mais 2 testes, tá? Que aí tem um monte. Tem até o teste da integral, né? Que compara, que você pega uma integral para ver se a série converge. Tem outro de séries alternadas. Enfim, mas eu vou mostrar só 2 aqui que são bem populares, que são os chamados teste da raiz e teste da razão. Beleza, pessoal? Certo? Então, o teste da razão, desculpa, o teste da raiz, eu vou fazer a demonstração com vocês. A demonstração é assim, não é nada demais, mas eu queria chamar a atenção para o que esses testes dizem. Tá legal? Beleza? Então, esses testes, todos esses testes, eles são maneiras, como eu falei agora há pouco, de estimar a taxa com a qual o termo geral tende a zero. Beleza?
Porque é isso que está em questão. Como eu falei, eu olho para a série, olho para o termo geral. Se o termo geral não tender a zero, um abraço, ela diverge. Se o termo geral tender a zero, eu tenho que ter algo mais que me permita estimar essa taxa com a qual o termo geral tende a zero. Beleza? E, em grande parte dos casos, essa estimativa da taxa com a qual o termo geral tende a zero se dá por meio da comparação com uma série geométrica. Beleza? Então, nas demonstrações do teste da raiz e do teste da razão, na verdade, o que a gente faz é comparar isso aí com uma série geométrica. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, como é que é o teste da raiz? Eu tenho uma série, e aí eu pego o termo geral e eu olho para a raiz enésima desse termo geral. Beleza? Então, é a raiz enésima de xn. Tranquilo? Certo? Aí eu vou olhar para isso. Raiz enésima de xn. Beleza? Tranquilo? Se esse negócio convergir, eu vou chamar de A o valor desse limite. Tranquilo? Repara que esse A não é o limite de xn nem o limite de Sn, tá? É o limite da raiz enésima de xn. Beleza? Se esse limite for menor do que 1, então a série Sn converge. Se esse limite for maior do que 1, então a série diverge. Tranquilo? Certo? E o que a gente vai perceber, o que eu acho que a gente pode perceber nessa demonstração que a gente vai ver em seguida, é que isso aí, como eu falei agora há pouco, nada mais é que uma maneira de estimar a taxa com a qual o termo geral xn tende a zero. Beleza? Então, dizer que esse A é menor do que 1, na verdade, o que a gente está dizendo é que o termo geral xn tende a zero com uma taxa rápida o suficiente para fazer o Sn convergir. Na verdade, é isso que está por trás desse teste. Beleza, pessoal? Tranquilo? E por que esse teste não é absoluto? Ou seja, por que ele não serve em qualquer caso? Tá? Porque nos casos nos quais esse limite aí é 1, a série pode convergir ou divergir. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que isso não é absoluto, que isso não pode ser um C e somente C. Tá certo? Então, vamos ver a demonstração. Alguma dúvida até aqui sobre isso que eu falei? Beleza, pessoal? Certo? Então, vamos lá. Então, olha só. Vamos fazer a demonstração do item 1, porque a demonstração do item 2 é a mesma coisa, certo? Repare que tanto no item 1 como no item 2, o que eu vou fazer é comparar essa série com uma série geométrica. Só que no item 2, então, na verdade, eu estou usando o teste da comparação e eu vou comparar isso com uma série geométrica. No item 1, eu vou comparar isso com uma série geométrica convergente. E no item 2, eu vou comparar isso com uma série geométrica divergente. Beleza? Então, vamos lá. Por que eu preciso que esse limite A seja estritamente menor do que 1? Por que ele não pode ser menor ou igual a 1? Então, por isso que o caso, quando esse limite é igual a 1, é inconclusivo. Tá? Porque nessa demonstração, eu preciso que ele seja estritamente menor do que 1. Beleza? Por quê? Porque se ele for estritamente menor do que 1, eu posso pegar um número que eu estou chamando de R
entre esse valor A e 1. E isso vai ser importante para a demonstração. Beleza, pessoal? Certo? Se fosse menor ou igual, eu não poderia fazer a primeira passagem aí da demonstração. Ficou claro? Certo? Então, vamos lá. Aí eu vou pegar, vou chamar de epsilon, essa diferença entre esse R e o A, que é maior do que 0. Tá legal? Isso aí seria muito bom fazer o desenho, mas tudo bem. Acho que, se vocês quiserem, cada um pode fazer o desenho aí no papel para irem acompanhando. Que desenho é esse? Desenho uma reta assim, beleza? Aí marco o ponto 1 nessa reta, marco o valor A menor do que 1 e o valor R entre A e 1. Estão visualizando esse desenho? Certo? E aí eu vou chamar de epsilon essa diferença entre R e A. Tá legal? Certo? E aí, como eu sei que aquela raiz enésima de xn converge para A, então existe um N0 tal que essa raiz enésima de xn é menor do que R, certo? Porque a distância entre essa raiz enésima de xn e A tem que ser menor do que epsilon, certo? Beleza? Se essa distância tem que ser menor do que epsilon, por isso que era importante fazer o desenho, ajudaria muito fazer esse desenho, por isso que esse termo raiz enésima de xn tem que passar do R. Beleza? Tranquilo? Né? Porque fazendo o desenho aí, ó, o A está aqui, o R está aqui. Beleza? O epsilon que eu peguei é essa distância entre A e R. Certo? Tranquilo? Então, se essa distância fica menor do que epsilon, então significa que esses termos ficam, eles estão mais próximos, a distância deles para o A é menor do que epsilon. Então, eles têm que passar do R, né? Porque o epsilon é exatamente a distância entre A e R. Deu para acompanhar isso? Certo? E aí, pessoal, de boa? Tranquilo? Alguma dúvida? Podem falar aí, tá todo mundo calado porque ninguém entendeu nada. Tá, mas vamos lá então. Alguém quer perguntar alguma coisa? Certo. Então aí, como eu tenho isso, se eu tenho raiz enésima de xn menor do que R, então eu tenho xn menor do que R elevado a n. E como eu disse agora há pouco, com isso eu vou conseguir comparar xn com uma série geométrica convergente. Por quê? É essa comparação que eu tenho. Repare que eu tenho xn menor que R elevado a n. R elevado a n é uma PG, né? Assim. E a razão dessa PG, que é R, é menor do que 1. Beleza? Então, a soma dessa PG converge. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, como eu disse no começo da demonstração, esse chamado teste da raiz nada mais é de que uma estimativa do quão rápido o termo geral tende a zero. Tranquilo? Certo? E no item 2, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou ter um R maior do que 1.
porque eu tenho A estritamente maior do que 1. Então, eu vou pegar um R entre A e 1. Então, eu vou obter exatamente da mesma forma uma comparação com uma série geométrica agora divergente, porque é uma série geométrica cuja razão é maior do que 1. Tá? Beleza, pessoal? Certo? Calma aí. Então, beleza. Então, acabou a demonstração do teste da raiz. O teste da razão, que eu vou só mostrar para vocês, mas não vou fazer a demonstração, tem um enunciado bem parecido com o teste da raiz, tá? Assim. Só que, em vez da raiz enésima de xn, o que eu vou olhar é a razão entre xn mais 1 e xn, beleza? E vou olhar para o limite disso. Se esse limite for menor do que 1, a série converge. Se esse limite for maior do que 1, a série diverge. Se esse limite for igual a 1, o teste é inconclusivo. Ela pode convergir ou divergir. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, repara que olhar para esse limite entre xn mais 1 e xn, da mesma forma que o teste da raiz, isso também é uma forma de estimar a taxa com a qual o termo geral tende a zero. Beleza? Porque repara que como eu estou olhando para a razão entre xn mais 1 e xn, quanto menor essa razão for, melhor. Melhor, eu quero dizer, mais chances de convergir, porque quer dizer, a razão entre xn mais 1 e xn, ela vai dar uma medida do quão rápido isso decresce, digamos assim. Beleza? Ou seja, o quão menor o próximo termo xn mais 1 é em relação ao anterior xn. Beleza, pessoal? Eu acho que esse faz mais sentido que o outro, assim. Esse é mais fácil de perceber do que o outro. Exatamente, tem toda a razão. Tranquilo, pessoal? Certo? Esse é mais evidente do que nós estamos falando, né? Mas é isso. Beleza? Tá? Então, essa razão, xn mais 1, como o Danilo falou, sobre xn, é isso, né? Você está comparando um termo com o próximo, certo? Aliás, o próximo com o anterior, digamos assim. Beleza? Certo? Então, o quão menor essa razão tender a ficar, quer dizer que isso aí está ficando menor, está tendendo a zero mais rápido. Beleza? Tranquilo? A comparação entre cada termo e seu sucessor. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Enfim, e aí a demonstração disso, assim como a demonstração do outro, eu não vou fazer, quer dizer, está aí feita, mas basicamente a gente também compara no caso em que A é menor do que 1, da mesma forma. Esse A é menor do que 1 é importante, porque eu vou pegar um cara entre 1 e A. Então, no caso em que A é menor do que 1, isso vai me permitir uma comparação com uma série geométrica convergente. E no caso em que A é maior do que 1, isso vai me permitir a comparação com uma série geométrica divergente. Beleza? Certo? Então é isso. Tá? Bom, então acabamos a parte de séries. E aí, enfim, a coisa que eu quero dar, resumindo, assim, as coisas que eu acho que são importantes dar destaque aí, que a gente falou muito aqui, é que, primeiro, não é possível dar sentido a uma soma infinita algebricamente. Na matemática contemporânea, o caminho que foi encontrado é dar sentido a isso por meio da noção de limite de sequências. Beleza?
Segundo, para uma série convergir, é necessário, mas não suficiente, que as parcelas que vão sendo somadas, ou seja, o termo geral, estão ficando cada vez menores, ou seja, tendendo a zero. Beleza? E aí, todo esse mundaréu de testes que existem, nada mais são do que formas de estimar se a taxa com a qual o termo geral tende a zero é suficiente para garantir a convergência da série ou não. E aí tem vários outros testes que eu acho que não precisa ficar falando aqui, porque o que eu queria dizer era isso, tá? No caso desse tópico. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Bom, então vamos lá. Para quem chegou atrasado, no começo da aula hoje eu tinha dito que uma opção seria a gente terminar mais cedo, porque tinha pouquíssima gente. No começo da aula eu já estava mais ou menos esperando que hoje viesse pouca gente. Certo? Mas agora até que tem mais gente, assim, tem uma massa crítica. Então, a gente pode continuar com a aula hoje, tá? Com a segunda, a gente vai fazer um intervalo agora, de qualquer maneira, a gente pode voltar depois do intervalo ou não. Se a gente não voltar depois do intervalo, a gente vai ter que marcar outra aula extra. Tranquilo? Aí eu estou de boa com ambas as opções. Alguém quer opinar aqui? Preferem continuar ou querem parar agora? E aí? Ninguém tem uma opinião? Ótimo. Eu prefiro que continue porque se marcar a aula vai ser num dia diferente de terça-feira e provavelmente não vou poder assistir na hora. Isso. Se a gente marcar outra aula extra, a gente vai ser algum dia à noite, tá? Então, beleza. Então, vamos continuar. É porque no começo da aula tinha só 3 pessoas, assim. Mas agora já tem quantidade de boa. Então, vamos fazer um intervalo e a gente volta às 3h30, tá? Beleza? E aí a gente vai voltar sobre, finalmente, representação posicional, escrever π na base 7, tá? Vamos lá.